Bom dia. Ontem nós conversamos um pouco a partir de Romanos, capítulo 10, e passei um pouco sobre a nossa história lá em Boa Vista, uma necessidade, na verdade um pedido de um rapaz que desceu até a nossa casa na aldeia, de uma aldeia distante, e perguntou se não havia um missionário para que ele levasse para a aldeia dele. Ele era líder na sua comunidade, tinha ouvido que missionários estavam em todo lugar, na verdade, entre o grupo Yanomami, e não tinha ninguém para trabalhar com a aldeia dele, e que eles queriam ouvir do verdadeiro Deus. E a partir então dessa realidade, nós olhamos para o texto de Romanos 10, como pregarão se não forem enviados, e terminamos olhando para 8 segmentos dentro do nosso país que são considerados ainda os menos alcançados ou não evangelizados. Às vezes a gente fala de missão transcultural, missão em outros locais, outras línguas, outras culturas, mas a gente nem tem ideia de que isso está acontecendo dentro do nosso país. Eu estou só recapitulando aqui, e aí dentro, no final da nossa conversa, nós vimos que tem muito trabalho a ser feito. São 117 etnias, 117 povos, línguas diferentes no Brasil, entre os indígenas. Dessas, 74 estão abertas ao Evangelho, mas não tem nenhuma presença do Evangelho entre eles. Temos cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas espalhadas no norte do país, sem nenhuma presença evangélica, sem nenhuma presença missionária. Temos também milhares de assentamentos sertanejos, comunidades sertanejas no nosso sertão, também sem presença nenhuma evangélica, os quilombolas. Algumas pessoas ficaram surpresas quando nós colocamos dentro dos grupos não alcançados hoje, ou não evangelizados, nós temos também alguns setores da nossa sociedade que são sim de alcance transcultural, como por exemplo os surdos. Menos de 1% da população surda do nosso país está dentro de uma comunidade evangélica. Nós não estamos preparados para esse contato, para essa conversa de uma nova língua, de um outro jeito de ver o mundo, de interpretar a realidade, de viver a vida, mas as nossas igrejas não estão preparadas. E por fim, o vídeo mostrava um segmento socioeconômico, na verdade, que são os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. São dois grupos que não têm acesso ao Evangelho. Então, nós terminamos ontem olhando para essa realidade. Nós temos um grande desafio como igreja, logicamente para fora do Brasil, mas olhando dentro do nosso Brasil. Nós somos responsáveis com um grande privilégio de responder a essa necessidade. Bom, hoje eu quero olhar com vocês, continuar olhando para o tema da missão, mas numa outra perspectiva e tentando responder a pergunta do porquê nós fazemos missão, por que a igreja deve se envolver com a missão. Talvez eu não fale nada novo, mas se isso reviver e tomar forma do teu coração novamente, eu vou ficar muito grato a Deus, se isso te inflamar de alguma forma e te levar a perceber que não é algo... O envolvimento com missão não é algo externo, é algo que parte a partir da conformidade e da nossa identidade. E aí nós vamos olhar então para essa realidade a partir de alguns textos bíblicos. E logo de início, a pergunta que eu faço, você não precisa me responder, mas assim, quando a gente fala missão ou missões, o que vem na tua mente? O que vem aí, logo que eu falo missão ou missões,
Qual é a imagem que surge na tua mente? Qual é a realidade que brota aí no teu coração? Pegando, né, às vezes resposta de um do outro, a resposta lógico que surge é assim, não, eu penso na janela 1040, né, eu penso nos povos islâmicos, outros pensam na Amazônia, né, alguns outros, logo que falam de missão ou missões, eles pensam no movimento de sair, de ir, né? E na verdade, quando você vai conversar pessoalmente, um com o outro, esse movimento de ir, de sair, de ir em direção a alguém, ou algum povo, ou alguma geografia, ou alguma língua, enfim, isso sempre está presente. E está certo. E isso está presente porque isso é bíblico, né? O movimento missionário, ele acontece nessa dimensão, onde nós saímos do nosso local, seja ele saindo do meu apartamento ou da minha casa, mas caminhando em direção a alguém, porque é isso que nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Envolve uma ação, envolve um movimento, né? As palavras de Jesus, está até escrito aqui, ide por todo mundo, né? Esse ide envolve uma ação enquanto eu estou vivendo, eu estou indo, enquanto eu estou vivendo, estou falando. Quando a igreja em Atos, ela recebe esse chamado, ela recebe essa ordem, e ela não cumpre, Deus na misericórdia, na soberania, na graça dele, parece que ele faz a coisa inflamar ali em Jerusalém, põe todo mundo para correr e fala assim, bom, vocês não estão entendendo a conversa, né? Então, alguns amigos falam assim, não, o movimento missionário nasceu todo articulado no Novo Testamento, falando, não, meu camarada, não nasceu assim não, né? Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, o povo falou amém, receberam o Espírito Santo e ficaram ali mesmo. E aí vem uma perseguição, esparrama todo mundo, e assim, enquanto esses homens vão mudando, eles vão caminhando, eles vão pregando o evangelho, né? Começamos a ver algo ali no capítulo 6, 7, com Estevão, que é diferente, é para o diaconato ainda, mas em Paulo e em Barnabé que as coisas parecem que se estruturam da forma como nós gostaríamos, ou como nós gostamos, né? Então vieram aqui, foram enviados, tal, e agora eles são missionários da igreja. Enfim, a missão envolve essa caminhada, então. Mas talvez a pergunta que seja importante responder é enviado para quê? Nós somos enviados, ou a igreja é enviada, mas para quê, cara pálida? O que você vai fazer lá? Parece uma pergunta óbvia, parece uma pergunta simples, mas ela não é tão simples assim. E eu confesso para vocês que, com pouco tempo de vida e vivendo o tempo que eu tenho dentro desse mundo missionário, eu encontro muito missionário que não sabe o que está fazendo no campo missionário. E isso é triste. Não sabe o que está fazendo lá. Então nós somos enviados para quê? Será que existe uma única resposta? Será que existe um único movimento? Será que existe um ponto central onde, se eu sair desse ponto, acabou minha vida, acabou minha história? Se eu não encontrar o centro da vontade de Deus para a missão, acabou, não tem jeito, né? Então eu sou um miserável, não estou na missão de Deus. Será que essa é uma verdade? Enviados para quê? Alguns autores, pela graça de Deus isso tem acontecido, têm sistematizado o movimento missionário por todo o decorrer da Bíblia, mostrando que existe uma única história, uma única missão de Deus na história. Deus chamou muitos homens em momentos diferentes e mulheres para cumprir a missão dele na história. Chamou homens e mulheres para cumprir o propósito dele ao longo da história. E o espectro dessa ação, onde Deus convida homens e mulheres para atuarem no mundo,
é amplo, bem amplo. Por exemplo, José. Vocês lembram do Zé do Egito, né? Que tem lá os filmes e tal, enfim. José. A princípio, José foi involuntariamente enviado por Deus para um propósito dele. Para um propósito, eu não vou falar aqui tão missionário, mas um propósito da missão de Deus ou da ação de Deus na história. E vocês lembram muito bem comigo qual é a história do José, certo? José, filho mais novo, tinha realmente um propósito especial, vivia falando para os irmãos sobre isso. Toda vez que eu lembro do José, eu lembro do fogão de lenha na casa da minha avó, onde eu mesmo gostava de subir ali no fogão de lenha da casa da avó e falar, e fazer discurso, aquele negócio todo, né? O Zé devia ser chato igual eu quando era criança. Os irmãos ficam enciumados, dão um jeito de dar fim na vida do Zé, e aí um deles fala assim, não, peraí, em vez de deixar ele morrer, vamos vender ele. José é vendido, ainda criança, vocês sabem da história. Ele é levado escravo, passa por tudo aquilo que vocês sabem, tem ascendência, cai, depois Zé cresce de novo, tem uma mulher na história que tenta pegar o Zé de jeito, o Zé fala assim, de jeito nenhum, eu saio correndo daqui, porque algumas realidades do pecado a gente não lida com elas enfrentando, a gente foge mesmo, tá? E o José foge, vocês sabem, ele vai para a cadeia, chega lá, ele interpreta os sonhos, tal. Bom, José é colocado como maioral. Na história, os irmãos de José, aqueles que tentaram matar ele, vão atrás dele. Chegando lá, eles dão de cara com quem? Com José, que a gente tentou matar e vendeu como escravo. José, no primeiro momento, não fala nada, fica quieto. Mas logo depois de um choro amargo, intenso, profundo, José volta e se revela para os seus irmãos. Os irmãos querem morrer, porque eles sabem que vão ser mortos. E aí José fala assim, eu queria falar uma coisa para vocês que vocês não sabem, mas não foram vocês, foi Deus. Gênesis 45, 7. José vê toda a história dele debaixo da história de Deus, debaixo do plano e da missão de Deus. Naquele exato momento, nós estávamos falando de um momento de seca, de fome, onde toda uma família, os irmãos de José, do qual viria a descendência do nosso Senhor Jesus, pôde sobreviver. José foi enviado por Deus para um tipo de missão. Moisés também foi enviado por Deus para um tipo de missão. De novo, alguém que não queria. Você lembra muito bem do chamado de Moisés. Senhor, chama outro, né? É complicado esse negócio, eu não sei falar direito, né? E Deus fala, não, meu filho, é você, a minha história é contigo, é com você mesmo. Não, Senhor, aí Deus se enfurece e fala assim, Moisés, é o seguinte, mano, é contigo a conversa. Eu vou mandar o Arão, mas a conversa é com você, é você que vai. Ele vai meio a contragosto, mas vai. José foi para cuidar da família. Agora Moisés é para cuidar de uma grande nação. Moisés então é enviado para libertar um povo da escravidão, da opressão, da exploração. Moisés se vê numa missão de Deus e ele foi enviado também para revelar a vontade de Deus para um povo. Lembra lá aquela história? Está lá na Bíblia, é verdade, tá? Dos 10 mandamentos, tábua das leis, aquele negócio todo, tal, coluna de fumaça, trovão, o povo apavorado. Moisés é mandado por isso, comissionado por Deus, enviado por Deus para uma missão. Elias foi um outro camarada enviado por Deus no Antigo Testamento. O Elias, eu gosto muito da história do Elias porque Elias surge do nada no capítulo 17, lá do livro de 1 Reis. Ele simplesmente aparece dos nada, dizendo assim, então, depois de falar da história de Acabe e de Jezabel, que era uma dupla assim miserável, era uma dupla complicadíssima, todos eles, os dois tinham feito mais atrocidades no reino do que qualquer outro antes deles. E aí o capítulo 17 começa assim, então
Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, foi até Acabe e, se colocando diante de Acabe, diz assim: tão certo como vive o Senhor, o Deus perante cuja face estou, eu fui enviado por Deus, nem água, nem chuva, nem orvalho vai haver, antes que eu fale de novo, pode cair água. E aí o que esse Elias faz? Do mesmo jeito que ele aparece na história, ele some da presença de Acabe. Elias foi enviado como profeta e ele interfere diretamente dentro do ambiente político, dentro de um ambiente internacional. Nós em Brasília, não sei aqui, nós estamos vivendo um tempo de racionamento de água, né? Corta a água de uma nação para você ver o que vai acontecer. Caos. Sem água não tem comida, a planta não cresce, sem água vai acabando a vida, como é que você se alimenta? Mexe com tudo, mexe com todos os reinos, enfim, a coisa virou. Mas ele foi enviado por Deus com esse papel profético, com uma declaração inicial de Deus como juiz para Acabe e Jezabel. Jeremias, enviado para proclamar a palavra de Deus, Deus toca a boca de Jeremias. Isaías, porque se via como pecador miserável. Jeremias, como jovem: não, eu acho que eu não sou preparado para esse negócio. Não, meu filho, vai lá, é com você mesmo. Nós vemos o envio de Jesus já no Novo Testamento, e Jesus agora reivindica a passagem do profeta Isaías, lá em Lucas 4, eu vim para libertar os oprimidos, trazer vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos. Todos eles enviados com espectros diferentes, com uma ação muito ampla na missão de Deus na história, na ação de Deus na história. Os discípulos, já enviados para pregar, mostrar o poder libertador do reino de Deus, lá em Mateus capítulo 10, nós vemos isso. Depois, quando Jesus ressuscita, ele fala: olha, agora eu quero que vocês sigam, que vocês ensinem tudo que eu ensinei a vocês, que eles guardem, que vocês façam discípulos, que introduzam eles numa comunidade trinitária. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês todos os dias. Os apóstolos seguem, nós temos Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, sendo enviados para evangelizar, para plantar a igreja. Por que eu fiz esse arrazoado todo? Porque, na verdade, a missão de Deus no mundo, ela é ampla. Ela é vasta. Não tem como eu desvincular a criação de Deus, o povo de Deus, o povo que Deus criou, falando que, não, agora a ação de Deus se relaciona somente com uma alma. Mas Deus nunca criou alma desencarnada. E se fosse assim, seria mais gnosticismo do que qualquer outra coisa. Então a atuação de Deus, a história da ação de Deus é ampla, ela é vasta. E aí, dentro desses textos que falam do porquê nós somos enviados ao mundo, como eu falei, que é uma atuação ampla, vasta, eu gosto muito de dois textos, do qual a gente vai parar e vai olhar para eles aqui. O primeiro deles se encontra lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, se você puder abrir aí comigo. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 de Pedro 2, verso 9 e verso 10. Não, gente. Não, peraí, eu estou na segunda. Pronto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia.
Pedro, ele vai qualificar a ação da igreja, a presença da igreja, dentro desse texto, com duas realidades. Desde o começo do capítulo, ele vem falando, ele vem destacando uma delas, né, e a qual eu chamo a atenção em primeiro lugar, que é a nossa identidade. Nós fazemos missão, a igreja faz missão, a igreja se envolve nesse amplo aspecto da missão de Deus na história, porque ela entende quem é, porque ela sabe quem é. A missão não é cumprida por uma folha onde nós vamos ticando e fazendo um checklist. Não, menos um povo alcançado, menos um povo não alcançado. Não, não é assim. A nossa missão envolve a nossa identidade. Pedro vai destacar isso aqui. Pedro começa falando assim, em primeiro lugar: vocês são raça eleita. Vocês são raça eleita. Pedro está trazendo a memória, Pedro está trazendo a ideia daquilo que aconteceu lá em Êxodo. Quando Deus se apresenta para o povo, e nessa apresentação Deus fala assim: olha, a partir de agora eu quero que vocês saibam declaradamente que vocês são meu povo e eu sou o Deus de vocês. Estabeleço aqui uma aliança entre vocês e eu sou o Deus de vocês e vocês agora são o meu povo. Antes de fazer algo, eu quero que vocês saibam quem vocês são. Aliás, esse é o desenvolvimento de todo o Antigo Testamento. Deus chama um povo, para esse povo manifestar a presença, a glória, a salvação dele em toda a história. Israel esquece isso, abandona isso, mas esse era o propósito todo. Antes de tudo, eu preciso que vocês saibam quem vocês são. Porque na medida em que eu sei quem eu sou direcionado em toda a minha existência e na minha prática missionária. Quem não sabe quem é, não sabe o que faz e não sabe para onde deve ir. Nunca soube. Você quer ver um exemplo disso? No Evangelho, tanto Mateus como Lucas, você tem a infância de Jesus, aquilo que nós ouvimos das crianças aqui, e aí o batismo de Jesus, certo? Por João Batista. Jesus vai até João Batista, ele fala: não, senhor, como assim? Eu que tenho que ser batizado pelo senhor. Fala: não, João, calma, baixa a bola, eu vim aqui, você vai me batizar, porque isso está dentro daquilo que eu tenho que fazer, meu irmão, tá? Para que se cumpra a lei e tudo mais, me batiza. Então Jesus é batizado. No momento do batismo de Jesus, ouve-se uma voz do céu, certo? E a voz do céu é a seguinte: eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Correto? Desce o Espírito Santo, uma pomba como o Espírito Santo sobre Jesus, uma manifestação visível, palpável. E aí então, dali Jesus vai para o deserto. Jesus começa a sua missão resistindo à tentação de Satanás no deserto. Mas ele resiste à tentação a partir da certeza de quem ele é e do relacionamento que ele tem, gente. Porque toda a proposta do diabo para Jesus naquele momento começa com a seguinte frase: se tu és filho, prova, transforma a pedra em pão. Se tu és filho, prova, joga-te do pináculo do templo. Ao terceiro ele rasgou esse negócio de prova e foi logo: me adora aí que daí eu te dou todo o reino, né? E a resposta de Jesus o tempo todo falando assim: não, meu camarada, eu sei quem eu sou. Porque eu sei que o Pai me ama, que ele ouviu no batismo. Eu não preciso provar nada para você. A minha missão não é guiada, então, a partir das provocações do diabo. Aquilo que eu faço é guiado na medida em que eu conheço o Pai, sei quem eu sou e eu respondo à vida a partir da palavra do Pai. Então a gente não faz missão porque a gente está guerreando com o inferno. A gente faz missão e a gente responde às demandas na medida em que eu respondo a Deus. Aí Jesus fala assim: está escrito. O que significa está escrito? É a palavra do Pai.
Está escrito, está escrito, está escrito. Eu sei quem eu sou, não preciso provar nada para você. Jesus segue dessa forma aqui, ele sabe quem é. Então, na medida em que nós sabemos quem nós somos, raça eleita, nós somos povo de Deus, é que nós somos guiados na maneira como nós respondemos às demandas do mundo, respondemos à demanda de Satanás. Na medida em que nós sabemos quem somos, nós respondemos à missão de Deus. Jesus faz exatamente isso. E eu falo para vocês, a gente recebe muito missionário em casa, muito. E muitos deles voltam do campo frustrados, quebrados, arrebentados com a igreja. Por quê? Porque não sabem da sua identidade. Pedro está falando aqui, olha, vocês são raça eleita, eu quero que vocês saibam de quem vocês são e a identidade de vocês em quem deve repousar. Eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. Tá? Pedro continua falando assim, vocês são sacerdócio real. Quando ele fala de sacerdócio real, ele junta duas funções aqui que são distintas, certo? Porque o sacerdote não podia ser rei, ou não podia estar na realeza no Antigo Testamento. Nós sabemos disso. E aí aqui ele fala assim, não, a partir de Jesus, meu camarada, a coisa mudou. Nós não somos sacerdotes de um lugar, em Cristo, mas a palavra sacerdócio real, ela confere a nós um tipo de sacerdócio, um tipo de representação, por onde o reino de Deus se espalha. E o reino de Deus se relaciona com a presença de Deus em todo local. Não tem um centímetro desse mundo onde Deus não esteja. Então, onde tem cristão, tem gente que a partir do sumo sacerdote manifesta esse sacerdócio. Tem presença de Deus ali. Há três grandes características do sacerdote, segundo William Barclay, né? E aí nós temos no Antigo Testamento as inscrições, mas ele sistematiza. Ele fala o seguinte, que no Antigo Testamento Deus possuía um sacerdote, agora no Novo Testamento em Cristo ele tem um sacerdócio que se espalha por todo o seu reinado, certo? Assim todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Antes esse privilégio era dado a poucos, mas em Cristo Jesus, que é o novo e vivo caminho, todo cristão tem acesso ao Pai. E mais, quando o véu rasgou, não existe mais essa questão do agora nós entramos e vivemos diante da presença de Deus. Porque o sacerdote entrava para levar as questões do povo, certo? Quando o véu se rasgou, nós vivemos diante da presença de Deus, nós vivemos em constante adoração e nós vivemos constantemente levando ao nosso Deus as questões que nos envolvem. Tanto outros, como as questões que cercam a nossa realidade. Adoração e missão, elas agora se fundem de forma inseparável. Também sacerdote, traduzindo o termo do latim, significa construtor de pontes, que é o pontifex. São construtores de pontes, de forma que o sacerdote também é aquele que constrói pontes para que outros possam chegar a Deus. Nós temos o grande, o enorme privilégio de sermos construtores de pontes, para que pessoas vejam e conheçam a Cristo. Esse é o chamado do missionário, construir pontes. E aí eu estava pensando aqui em alguns desses. A igreja apoia o André, lá na França, certo? Se você acha que é fácil pregar na França, você está totalmente iludido e enganado. É mais fácil. Vamos lá, vou continuar usando essa expressão, mais fácil. Mas algumas comunidades animistas, até mesmo sincretistas, elas estão bem mais abertas a ouvir a mensagem do Evangelho do que um povo pós-cristão como o povo com quem o André trabalha na França.
Dificílimo. Já ouvi gente falar assim, de alguns amigos que trabalham na Europa. Ser missionário aonde? Em Madrid? Isso eu quero. Ser missionário aonde? Na Alemanha? Lá eu quero. É mesmo? Tem certeza? Cuidado com o que você ora, meu irmão. Dificílimo. O André tem a difícil tarefa de construir pontes em uma geração que quebrou todas as pontes que acessam, ou que remetem, ou que vislumbram a possibilidade de uma salvação que não seja ela mesma. A difícil tarefa de construir pontes. Mimica, um dos missionários pioneiros da missão onde nós trabalhamos, morou durante 17 anos dentro da aldeia, e não bastando morar dentro da aldeia, por 12 anos, ele era solteiro, ele morava numa maloca Yanomami. Um exímio construtor de pontes. De forma que hoje, dentro do grupo Yanomami, você tem uma igreja fortíssima dentro do dialeto Sanumá. Porque ali estava um homem que, pela graça de Cristo, ele não era a ponte, mas que soube, entendendo a cultura, entendendo a língua, entendendo a cosmovisão, construir uma ponte, para que hoje homens e mulheres conheçam Cristo. Na minha realidade hoje, falou assim, mas e você, saiu desse negócio missionário, está dentro de igreja, né? Alguns amigos sabem, eu acabei entrando dentro do jiu-jitsu, e eu construo a ponte fazendo um pouco de força no pescoço do colega, né? E falando assim, ou você aceita Jesus ou vai dormir. Fazendo pontes, relacionamento, tendo contato com gente, convidando para vir dentro de casa. Veja a minha vida, veja a minha família, veja a minha história. Veja, construa pontes. O sacerdote constrói pontes. Somos sacerdócio real, né? E aí ele fala ainda do sacerdote como aquele que oferece oferta agradável a Deus. Jesus é o único suficiente sacrifício e a expiação de todo pecado, certo? Fechamos nisso. Não tem nada e nenhum sacrifício que eu possa fazer para Deus que vá me justificar de algo. Isso é paganismo, tá? Qualquer ação missionária falando assim, não, eu vou lá porque eu tenho que retribuir a ação de Deus. Fala assim, pagão miserável, se converta. Não existe nenhum sacrifício, o sacrifício foi do nosso Senhor Jesus. O que quer dizer então com esse sacrifício do sacerdócio? É uma vida sacramental. Quando eu digo vida sacramental, eu digo da vida que leva em conta o convite de Jesus para segui-lo, tomando a cruz, negando-se a si mesmo. É uma vida de sacramento onde eu entendo que na medida em que eu me conformo com Cristo, eu sirvo o outro, e que eu sou maior na medida em que eu sou servo e escravo do outro. É essa vida. É quando a gente começa a confrontar as coisas aqui dentro. Somos sacerdócio real. Aí ele continua falando disso daqui, né? E aí eu fico pensando quais são as questões que nós vivemos e que talvez nós devemos colocar diante de Deus. Não só as questões que estão longe, né? Mas as questões que estão perto. Como nós levamos diante de Deus, diante desse grande espectro da missão de Deus. Aí ele continua falando que nós somos nação santa. Gente, estou correndo aqui, pode deixar, vai chegar lá. Nação santa. Pedro se vê e se vale aqui de um termo político. Nação, certo? Para falar de um tipo de reino do qual ele fazia parte. Então nós somos uma nação, nós temos uma forma de viver, nós obedecemos as regulamentações, as regras, nós lutamos por um mesmo ideal, mas a nossa nação é santa, ela está ligada ao Santo dos Santos. Ou seja, a igreja é a manifestação daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, desde a eternidade. É na igreja. E a igreja vai proclamando isso na medida em que caminha.
Quando a gente fala de santidade, deixa eu tentar aqui. Que toda vez que falavam de santidade para mim, eu era adolescente, eu falava assim: nossa, ser santo, né? Que negócio chato. Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, né? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, né? Ser santo é isso. Todo médico, cirurgião que vai entrar para uma cirurgia, assim que ele entra no hospital e ele vai entrar no centro cirúrgico, ele sai tirando a chave do bolso, pega a carteira, pega o celular, e está contaminado, repleto de germes, bactéria, de tudo aí, né? Pega, deixa em cima da mesa, chega na mesa de cirurgia e fala assim: bom, vamos começar. E ali ele pega o bisturi, sem luva, sem nada. É assim que ele faz? Não, meu camarada. Não, ele chega antes. Ele entra numa sala. Naquela sala ele vai trocar a roupa. Naquela sala ele vai lavar as mãos, vai se higienizar, vai colocar a touquinha, vai colocar a máscara, vai colocar a luva. Aí sim, ele entra no ambiente onde ele vai prosseguir com o procedimento cirúrgico. Eu faço a comparação da santidade com esse movimento. Da nossa vida santa, purificada, que viabiliza a vida dos outros com quem nós nos relacionamos. A impureza de um médico numa mesa de cirurgia pode ser o fator decisivo para a morte de uma pessoa. Mas a santidade, a pureza, a higienização, essa limpeza do médico, do ambiente em que ele está, isso pode viabilizar e ser o fator decisivo na vida de alguém que está completamente contaminado. Quando a Bíblia fala que nós somos nação santa, nós somos uma nação, um povo que pelo tipo de vida, um caráter limpo, santo, correto, que se parece com Cristo, viabiliza a vida de Cristo nos outros e para os outros, e na medida em que eles se relacionam conosco. Tudo missionário, gente. Aí ele fala o que mais? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo. Antes vocês não tinham misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ao longo das Escrituras é claro, é evidente isso. Deus nunca salvou uma miscelânea de pessoas para povoar o céu. Sabe aquele negócio assim? Sabe, já fez pesca de arrastão? Você sai arrastando assim a rede, o que vier, meu amigo, virou na panela, né? Acabou, manda para dentro. Não é assim não, gente. Deus está salvando um povo para si. Deus não está salvando um bando de gente para morar no céu. É um povo, é um corpo, é uma unidade. Deus vem fazendo isso ao longo da história. Ele disse isso, como eu falei para vocês, lá no Êxodo. Lá em Levítico ele reafirma isso: eu sou o Senhor, o vosso Deus. E esse apelo de Deus, ele perpassa toda a história. Nós somos esse povo, a nossa identidade fala daquilo que nós temos que fazer. Não bastando o povo, Pedro agora entra no propósito da igreja. Ele fala assim: vocês são tudo isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós não somos o fim em si mesmo. A igreja não é o fim da história toda. Nós não somos. Tanto o Michael Gorin, que tem escrito muito sobre a ação missional da igreja, né, e outros mais, eles têm reafirmado algo fantástico, que não é Deus criou uma missão para a igreja. Não, Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. Deus tem um povo para a sua missão em toda a história. O Timóteo Carriquer, num livro pequenininho assim, A Visão Missionária da Bíblia, ele diz o seguinte: misteriosamente, Deus separou um só povo para ele, a fim de abençoar não exclusivamente aquele povo, e sim de abençoar todos os povos desse mundo.
Esse povo de Deus seria seu instrumento para trazer salvação a todas as famílias da terra, ou até os confins da terra, Atos 1:8. Aí depois, na página 34 do livro, ele fala assim: através de Jesus Cristo, por instrumentalidade do seu povo, a igreja é uma bênção de Deus, a fim de abençoar todas as famílias da terra. E o Chris Wright, que é um desses missiólogos, junto com o Michael Gorin, como eu citei, ele volta a fazer essa afirmação. E ele usa agora a palavra missional, né? Assim como nós somos o povo do pacto, então nós somos o povo pactual, nós pertencemos a uma realidade maior, a igreja pertence a uma realidade maior, que é essa realidade da missão de Deus no mundo. Aí ele diz assim: igreja missional é uma espécie de tautologia, ou seja, uso de palavras diferentes para expressar a mesma coisa. Se a igreja não for missional, ela não é igreja. Uma igreja pode ser um grupo de pessoas que se reúnem para fazer coisas religiosas, mas se ela não participa do propósito de Deus no mundo e para o mundo, ela perdeu o alvo e abandonou a razão da sua existência. Então nós não existimos para nós mesmos. Isso muda completamente a forma como eu olho os missionários, mas isso muda completamente a forma como eu olho a ação da minha igreja dentro do meu bairro, dentro da minha cidade, dentro do meu estado. Nós não existimos para nós mesmos. Fomos salvos, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, de falar, de testemunhar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E aí, citando aqui, caminhando para o fim, já por causa do tempo. O segundo texto, que para mim é fantástico, é o texto de Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21, onde fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês concilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Antes de ser o Senhor da igreja, antes de ser Senhor de Israel, Deus é o rei de toda a criação e de todo o universo. Tudo que entrou em desordem com o pecado e que manifesta a glória de Deus, desde a ciência, a filosofia, a teologia, a criação, tudo está sendo reconciliado em Cristo Jesus. Porque é Ele que traz todo o sentido e verdade, e que desvenda os olhos para que o homem perceba realmente toda a criação, toda a beleza, toda a santidade, toda a magnitude, a grandeza de Deus. Tudo. Então, isso daqui desvenda os nossos olhos para outra realidade, que é: Deus nos chamou à existência para participar com Ele da realização da sua missão no mundo. Tudo veio de Deus. Todas as coisas vão voltar para Deus na medida em que elas se reconciliam com Deus. Por isso que a missão de Deus é ampla. E como disse o John Stott naquele livrinho Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, a missão é o alcance global de um povo global que pertence ao Deus global. Assim, não tem como pensar que a missão se restringe a um local, a uma ação. Mas a missão de Deus se refere à reconciliação de todas as coisas com Deus por meio de Cristo Jesus. Quem são essas pessoas que caminham levando essa reconciliação? Não é discurso triunfalista não, tá, gente? É a Bíblia que está dizendo isso. Nós, igreja, que somos embaixadores da reconciliação. Reconciliando todas as coisas. Então nós precisamos ver as nossas ações, da nossa missão de Deus,
e ter certeza que os nossos alvos missionais, os missionários, eles estão de acordo com essa missão de Deus, de reconciliação. Em Jerusalém, o que significa Jerusalém? É o local onde eu moro, certo? Essa foi a palavra de Jesus para os discípulos. É o lugar onde eles estavam. Ali eles conheciam a língua, a cultura, ali eles sabiam do Francisco que morava do lado, da Dona Maria que morava do outro lado, eles sabiam onde era a padaria do Miguel, eles sabiam onde era o açougue do Francisco. É o local onde eles vivem, Jerusalém. Eles deveriam desenvolver essa ação missional onde? Na Judéia. Opa, então eu saí da minha cidade, fui para outra, mas é a mesma cultura, a mesma língua, a mesma visão do mundo, a mesma percepção, eles se vestem como eu, tá tudo beleza. Judéia e Samaria, opa, a coisa começou a ficar ruim, porque judeu e samaritano não passam na mesma porta. Aí Jesus fala assim, agora você vai sair da sua cidade e você vai sair para uma outra realidade cultural, uma outra cosmovisão de vida, uma outra maneira de entender o mundo, judeu e samaritano. E não bastando Samaria, ele continuou falando assim, o quê? Agora você vai para o confim da terra. Onde é confim da terra? Cultura que eu nunca imaginei, língua que eu nunca ouvi, povo que eu nunca pensei existir. Mas que os alvos missionais estejam de acordo em toda essa realidade. Assim, meus irmãos, eu termino dizendo o seguinte: por que fazemos missão? Porque a missão diz respeito à nossa identidade. Fazemos missão porque Deus nos salvou para que fôssemos um com Ele, como diz João 17, para que vivêssemos nele, mas para que manifestássemos a glória dele nesse mundo, a fim de proclamarmos. Fazemos missão porque somos embaixadores da reconciliação. Não tem outra realidade. Deus não está numa briga, assim, lascado com o diabo, sabe? O diabo está ganhando de 4-5, 5-4, daqui a pouco Deus inverte o placar. Não existe isso. Nós somos enviados pela nossa identidade com Cristo, com o nosso Deus. E aí eu deixo aqui, pelo menos, 4 perguntinhas para você pensar. A primeira delas é, ao invés de você perguntar, onde Deus se encaixa na minha história? Ou na minha vida? Inverta a pergunta agora. Comece a se perguntar onde a minha vida se encaixa na grande história de Deus. Onde a minha vida se encaixa na grande missão de Deus. Ao invés de você viver perguntando, Deus, qual é a sua grande missão para a minha vida? Olha para onde Deus já te colocou e pergunta assim, Deus, onde eu me encaixo nessa grande e bela missão que o Senhor tem feito em toda a história? Onde que eu me encaixo? Porque a missão é dele, não é sua. A outra pergunta, talvez importante, talvez seja a pergunta é, quero ser orientado por um propósito que foi elaborado para a minha vida, ou eu quero ver o propósito de toda a minha vida crescendo na grande missão de Deus por toda a criação? Muitos vivem sem entender o propósito da vida, porque estavam procurando o lugar errado. Porque eram o centro de tudo. Desculpa se eu estou te deixando chateado hoje, mas você não é o centro do mundo, nem eu. Então, talvez o nosso caminho seja olhar e perguntar qual é o propósito da minha vida, evoluindo nessa grande missão de Deus para a criação. Vamos parar de aplicar a Bíblia à nossa vida e vamos aplicar a nossa vida à Bíblia. Deixa ela falar o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que ser e tal. E aí então, ao invés de perguntar que tipo de missão Deus tem para mim, eu pergunto, na verdade, Deus, o que o Senhor quer de mim na sua missão? Eu acho que quando a gente inverte essas coisas, fica tudo muito claro. Eu indicaria pelo menos
pelo menos os 3 livros. 2 eu só li, um deles eu só li uma resenha. E 2 eu estou doido para ler. E os outros 2 sim. Porque isso te ajuda a ter uma visão do drama envolvido em toda essa missão de Deus na história. Te ajuda a você a se situar nessa história. O primeiro deles eu citei, do Timóteo Carriquer, da editora Ultimato, a visão missionária, a visão... gente, fugiu da cabeça. A visão missionária na Bíblia. Isso, a visão missionária na Bíblia. Capinha amarela, bonitinho. Segundo é do Michael Gorin, A Igreja Missional. Um outro livro muito bacana, tá? Mais sistematizado, que pode te ajudar. E tem um outro livro dele que eu acho que contribui muito para essa percepção. Foi o livro que eu li só a resenha e não li o livro. Estava doido para roubar na casa do Pedro hoje. Que é o Drama das Escrituras. Qual é a verdadeira história de Deus, a missão de Deus nesse mundo? Na hora que a gente entende, parece que, assim, o universo se descortina. Aí a gente fala assim, bom, então na verdade eu não preciso ficar esperando um chamado. Eu já fui chamado. Eu só preciso agora saber onde eu vou entrar nessa missão de Deus, onde Ele está me chamando. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E à noite vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência comigo. Tá bem? Vamos orar? Pai Santo, quando nós falamos e nós oramos que o Senhor é um Deus missionário, isso não é chavão, isso não é evangeliquez, isso é a realidade mais profunda dentro dessa história, da história que nós vivemos. Do Senhor que criou todas as coisas boas, que colocou ordem em tudo, do Senhor que é perfeito, soberano e que, vendo o pecado, tem um plano para que todas as coisas sejam reconciliadas contigo. E o fim da história, Pai, dessa reconciliação, dessa missão, não é Apocalipse 20, não termina no lago de fogo, mas termina com a nova cidade descendo do céu, com todo o povo, língua, tribo, nação, louvando e bendizendo o teu santo nome, com todas as suas ciências, com todas as suas estruturas, agora redimidas, glorificando a Ti, Pai. Pai Santo, eu peço que o Senhor, por graça, a cada dia, desvende os nossos olhos para que possamos entender essa realidade. E que a nossa ação missionária como igreja se abra para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e para todo o confim da terra. E que assim o seu nome seja exaltado, glorificado. E que pessoas se rendam a Ti, Pai.